Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Programa Atividade, o mais longevo dos programas independentes no Rio Grande do Sul, né? Se encaminhando para os 34 anos aí, né? É um privilégio, aí estamos muito felizes aí, né? Por uma jornada longa, né? Mais de 3 décadas, e com uma resposta muito interessante, fidelizando aí os nossos telespectadores, e como eu digo sempre aqui também, com a confiança dos nossos anunciantes, né? Da mídia. Sem a mídia, a coisa não vai. Então, nós estamos indo aí. É uma jornada bonita e estamos, então, como independente, mais longevo, né? Tínhamos o Flávio Alcaraz Gomes, Clóvis Duarte, Nogueira da Silva, entre outros programas que pararam, outros que, né? Como Flávio e o próprio faleceram. Então, lá é da vida, né? A vida e a morte andam paralelos. Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, pelo Campeonato Brasileiro e pela política e pelas penalizações de STJD, Rio de Janeiro. E o Internacional tem um problema sério que estourou no país hoje, né, com essa situação do jogo do Internacional com o Cruzeiro, quando houve o atleta do Cruzeiro que teve uma fratura, né, uma jogada muito ríspida do atleta, do zagueiro do Internacional, e deu porcaria isso aí. Ele foi expulso. E hoje aconteceu o julgamento, e ninguém melhor para abordar esse tema aqui que o Luiz Fernando Zacchia, né? Assim, o próprio Silvio Lopes também que está aqui. Mas o Luiz Fernando Zacchia, como conhece muito as hostes coloradas, né? Por toda a sua história e da sua família no clube, tem muito trânsito, muita importância, muito respeito no clube, a família Zacchia. Pedro Paulo Zacchia, né? José Alexandre Zacchia, pai de ambos, né? Que fez um histórico muito lindo também no Internacional, em toda a política, um homem extremamente inteligente, professor José Alexandre Zacchia, líder de muitas entidades, muitas, incontáveis, e todas com desempenho lá em cima. Mas Luiz Fernando Zacchia, o seu clube passa por um momento como o Grêmio, né? Mas o Internacional entrou agora numa vala diferente, bem complicada, essa do STJD no Rio de Janeiro. O que me diz? Falando em família Zacchia, que eu falo com muito prazer, recordo que o pai foi presidente do Inter em 1968, um ano antes da inauguração do Beira-Rio. Então, todo o dinheiro que o clube arrecadava, com aquelas dificuldades, era canalizado para terminar a obra, né? E mesmo dessa dificuldade financeira, que eu estou comparando com o momento atual do Inter, o Inter, naquela época, foi vice-campeão brasileiro do Roberto Gomes Pedrosa. Exatamente. Inclusive, o Internacional jogava no Estádio Olímpico, porque os Eucaliptos, que era o seu estádio, ele não tinha a capacidade mínima exigida pela então CBD, na época, para que pudesse sediar jogos do Campeonato Brasileiro. Então, sabe, quando fala dificuldade financeira sempre teve. Aí eu vou me lembrar meu irmão Pedro Paulo, que presidiu o Internacional no final da década de 80 e início de 90, quando o Grêmio tinha um grande time, foi campeão da Libertadores, disputou o Mundial contra o Ajax, quer dizer, o Grêmio tinha um time excepcional. Estava robusto naquela ocasião. Uma gestão dos falecidos Koff, Cacalo, treinado pelo Filipão, Paixão, quer dizer, no auge do Grêmio. E o Internacional com uma dificuldade financeira extrema, mesmo assim fomos vice-campeões em 87, 88, fomos campeões da Copa do Brasil em 92, ganhamos o famoso Grenal do século, ganhamos o Grenal dos 5-2 e tinha dificuldade financeira. Por que eu digo isso? Porque hoje se justifica esse momento ruim do Inter como clube, não só como time. Primeiro são coisas separadas. Instituição. Né? Instituição, clube e o time de futebol. O clube está tão ruim que hoje ele é chacota nacional, ele paga um vale, hoje no julgamento do jogador do STJD, do Vitor Gabriel, que ele usa um VAR, a fala do VAR, que era fake, que era feita por um site de humor, e tem agora, estava lendo a nota oficial dos advogados, eles foram pegos de surpresa, alguém do clube entregou na mão deles, e eles utilizaram isso no julgamento quando, os juízes disseram, não, isso não existe, é fake. O VAR nem interferiu, não houve diálogo naquele momento, porque como o juiz deu o cartão vermelho direto e o VAR entendia que
decisão do juiz estava acertada, não houve a necessidade da sua interferência. Quer dizer, tinha um erro primário, é um erro varziano, é um erro como clube, como instituição, como entidade. Este é o reflexo do Inter hoje. Além de ter um time fraco, isso demonstra no campo, o clube, a sua gestão é fraca, a sua gestão é incompetente. Quando tu faz isso, e olha, eu vou me recordar quando teve aquele jogo da Libertadores, do tal do papel picado, que paralisou o início, que retardou o início do jogo em 20 minutos. O Internacional tinha entrado pilhado com a torcida lotando e aquilo fez com que esfriasse. O Flamengo administrou o jogo e o Internacional ficou fora. Também mais um erro de gestão e tantos outros que ocorreram. Infelizmente, o Internacional hoje é isso aí. Além das dificuldades naturais dentro do campo. Eu lamento muito no que eu digo. O Internacional está fazendo todo o percurso da segunda divisão. Ele até pode sair, e tomara que saia dessa situação. Mas o percurso, a sua caminhada, encaminha hoje para uma segunda divisão. Um time fraco, um time sem dinheiro, que não consegue contratar, e quando contrata, contrata mal, contrata no desespero, contrata dentro das sobras que tem no futebol. Tem conceitos errados de futebol, e dentro do campo é isso. O Internacional, nas últimas 4 partidas, perdeu as 4. Em 12 pontos, não somou um único ponto. Né? E jogou contra a Vitória, jogou contra Bragantino, jogou contra Cruzeiro em Porto Alegre, enfim, e já perde o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi dos 4 jogos o que teve o desempenho menos ruim. Mas é lamentável. O Internacional hoje, como instituição, como clube, uma situação vexatória, não só na questão dentro do campo, é um clube que publicamente se discute se tem RJ. Olha, ontem teve uma reunião para ser apresentado o trabalho que foi feito da auditoria e que recomenda uma RJ. Então, vamos imaginar, eu preciso reforçar o meu time. E o time precisa ser reforçado porque o desempenho e a classificação na competição é ruim. Eu não tenho dinheiro. A maneira que eu tenho para trazer um reforço é parcelar. Alguém vai parcelar para aquele clube que está admitindo fazer uma RJ? Evidentemente que não. Não vou receber. O empresário vai trabalhar para... não, mas o dinheiro de empresário não entra em RJ, tem uma discussão, mas ele não vai receber. Ele sabe que ele não vai receber. O clube sabe que teve o caso do Flamengo, teve o caso do Rosário Central, que publicamente ameaçaram ir na FIFA porque o Internacional não pagava. Agora o Internacional tem um menino africano, Benjamin, que é um bom jogador até, e o Internacional tem que pagar parcela de R$100 mil semestralmente e não estava pagando. E este clube africano ameaçando de ir na FIFA por R$100 mil. Quer dizer, que loucura. Mas em contrapartida tu renova salário de jogadores médios para baixo por R$1 milhão. Tem o jogador Vitinho, renovou por R$1 milhão. O zagueiro chileno que veio, R$900 mil. Quer dizer, brincam com o dinheiro do clube, brincam com as finanças do olha clube. que está aqui nas redes sociais, aí, agora é quente, GZH. Gestão Barcelos envergonha o torcedor do Inter. Tá aqui. Envergonha a história do Internacional. Que coisa. Envergonha a história. Nós passamos o clube por momentos difíceis dentro do campo, até alguns momentos financeiros, mas sempre se superou. Sempre se superou. E mesmo, eu dei os exemplos de 68 e dos anos 90, com toda a dificuldade financeira. Luiz Fernando, até os próprios investidores colorados natos fogem. Não tem dúvida, não tem credibilidade. Como é que eu vou botar dinheiro? Vou botar dinheiro num clube que vai defender um jogador. Vai gastar mal. E faz essa bobagem, esse desconhecimento, isso é incompetência. Como é que eu vou botar dinheiro? Aí eu vou botar dinheiro num clube que não paga jogador, que está com o salário atrasado, no meio de uma competição, com as dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras todos os clubes têm, com exceção do Flamengo e do Palmeiras. Todos têm. Eu estava vendo que o Cruzeiro... Mas se tiver crédito e moral, vai em frente. Se tu tiver credibilidade, tu consegue... Depende da qualidade da coisa, né? Isso aí. É isso. E aí, infelizmente, o Internacional, por exemplo, vai jogar um jogo que, para mim, teria que ter um clima de Copa do Mundo, vai jogar contra o
talvez o melhor time do Brasil, o Flamengo, se não o melhor, tá Amanhã. entre ele e o Palmeiras. Entre os dois melhores. Vai jogar amanhã. A única chance que tu tem de fazer um enfrentamento era fazer um espírito de decisão de Copa do Mundo para o Inter, e é uma decisão, porque senão, se perder, vai para o Z4, e porque na questão técnica o outro supera. O que acontece? O seu vice-presidente, eu peço toda a experiência que eu tenho em futebol, eu nunca tinha visto disso. O vice-presidente, após o jogo contra o Atlético Paranaense, dá uma entrevista admitindo que entende que se o torcedor não for ao estádio, ele entende, porque o torcedor está... Isso aí não existe. E ele disse. Ele disse. Ele disse, mas... A única maneira que eu tenho de fazer um enfrentamento com o Flamengo é lotar o Beira-Rio, Claro. porque aí tu bota na obrigação o jogador, desculpe o termo, botar a bundinha no chão. Porque o jogador sente a pressão do torcedor. O e não brilho, tem. né? O brilho do ar. E aí vamos pro mundo e vai pra guerra. Vou contratar esse diretor do Inter para desmotivar uma equipe de trabalho. isso aí. Porque o cara, uma desmotivação dessa. Uma hora crucial. E é vice-presidente, me disseram que era pretenso candidato à presidência. Aí eu começo a ficar assustado. Aí cai os buteados do bolso mesmo. Né? Aí O não cara tem como. estimula o torcedor não ir ao estádio. Eu entendo. Eu entendo se ele não for. Não entende. É a hora de chamar Não, o tem que torcedor. chamar, vocês têm que ir. Nós estamos na porta do inferno. Tem que ir, tem que Me ir. ajudem a sair da porta do inferno. Eu só vou sair com o apoio de vocês, porque o time é fraco. Tem que reconhecer isso. O time é fraco, o time tem limitação. Nós só vamos superar com a participação do torcedor. Amanhã era um jogo, Silvio e Silvas, que era um jogo para botar 40 mil pessoas, pela grandeza do adversário. pelo momento do clube. A previsão não é chuva, e pelo momento do clube. Era o momento... O torcedor fazia parte dele. É isso aí. 12º atleta. Era a última vez, o torcedor... Eu tenho a convicção absoluta, pela experiência, se tivesse o estádio lotado, o torcedor com esse espírito... Empurrando a equipe. O Internacional teria um bom resultado. Aí vai acontecer... Tavasse 21 um pessoas, empate contra o Flamengo, já era uma já era moral um bom lá em cima. resultado. Baita da resultado. Porque depois do Flamengo, tu joga com o Palmeiras e São Paulo. Pelo brasileiro. No meio, tu joga ainda, parece, contra o Corinthians, E São tem Paulo. Copa do pela Brasil, Copa do Brasil, tem Então tudo. tu tem uma sequência de... Pega os 3 principais times do Brasil. Se tu perder 2, aí o que acontece? Derruba o treinador. Que não tem culpa, porque as contratações, os jogadores que botaram na O treinador mão dele, é bom, mas não tem ninguém é mágico. instrumento, não é Ninguém mágico. é mágico. Aí, mas vão derrubar o treinador, porque daí não vai resistir, pressão, etc, etc. E aí vai todo aquele... Tu está fazendo o caminho da segunda divisão. Tomara que o Internacional consiga superar essa encruzilhada. Mas hoje o caminho, a gestão está encaminhando para uma segunda divisão. E aí, com todo temor, quebra o clube. Clube que deve 1 bilhão na segunda divisão, uma coisa tu dever 1 bilhão na primeira, que tu tem a condição de ter bom patrocínio, que tem cota de televisão. Na segunda divisão, tu vai jogar lá Agora, no eu vou te interior do contar. Acre. O Luiz Fernando Zacchi, se o Internacional estabelecer essa desgraça de cair, segunda divisão, esse presidente tem que ir embora daqui, tia, porque ele mas- não vai poder sair na rua. Mas o Internacional fica na segunda. Sim, tudo bem, mas esse homem aí também é um azarão. Mas né? está de olho na tal da Liga, é dirigente da Liga, e está às vezes mais preocupado com a Liga que com o Inter. Que barbaridade. Lamentável, lamentável. Eu nunca vi, eu tenho 38 anos de conselheiro do clube. 38. Passamos por momentos difíceis, eu nunca, até fomos para uma segunda divisão, eu nunca vi o Internacional nesse momento. É um mau time, é uma má gestão e é uma má condição financeira, é tudo junto. É tudo junto. O torcedor abandonou. É uma composição de Torcedor coisas abandonou. ruins, né? É uma sintonia de coisas ruins, isso aí. né? O torcedor não E esse tem rapaz isso. que foi suspenso aí, hoje no JD, lá no Superior, 6 meses, né? Enquanto o atleta do Cruzeiro não voltar a jogar, ele fica suspenso. Eu vou defender o jogador que quebrou a perna, vou. Ele entra duro, merece a suspensão de 6 jogos, não tenha dúvida alguma. Agora, foi uma causalidade à fratura. Tá? Ele entra Sim, com a existem perna, tantas jogadas desse tipo, ou E piores, Até não mais acontece nada. graves, né? Que não e o acontece, jogador do Cruzeiro estava com a caneleira baixa. Né?
Talvez se tivesse com a caneleira no lugar, talvez não tivesse fraturado. Talvez, não sou médico, não sei avaliar isso. Ele entra, o choque, o campo estava molhado, deslizou na hora que ele... Tudo isso ajudou. Eu acho que seis jogos, a pena é 6 jogos e até 180 dias enquanto o jogador... Não voltar. Se o jogador voltar a treinar antes, 90 dias, ele... Fica liberado. Cumpre 90. Depois dos 6 jogos ele está Terminou liberado. o ano. Eu acho que, bom, é uma tese nova no futebol, que eu acho importante, mas tem que caracterizar quando há a intenção do lance, se foi essa a avaliação dos juízes, tudo bem. Há a intenção de Existe uma jogada uma mais possibilidade dura. que já está sendo ventilada no Internacional, é de vender esse atleta para o exterior. Entretanto, se o Cruzeiro manifestar ou a CBF para a FIFA impede que ele não pode. Mas também tu vai transferir vai vender um ativo. Sim, mas aí tu não paga todo esse tempo aí o salário do atleta, né? E vende, é um ativo. Sim. É um ativo que é não um vale jogador muito. que valeria mais, porque é um jovem jogador. Mas, lamentavelmente. Fala, Silvio Lopes. Eu acho que o Zaque já resumiu tudo do esporte, eu só quero dizer 2 coisinhas. Em primeiro lugar, com relação às obras do Beira-Rio. Eu me lembro, Zaque, eu vim para cá de Uruguaiana em 67 e, claro, adorava o Grêmio, o gremista e tal, mas também o Internacional, porque tu vê o Inter jogar ao vivo, vê o Grêmio jogar ao vivo, e aqueles times de São Paulo que começavam a ver Robertão, né, Roberto Gomes Pedrosa e tal. E eu me lembro, Zaque, que a turma de gremistas, inclusive, gremistas e colorados, gurias, de 20 anos, 18, 19 anos, nós fomos contribuir com as obras do Beira-Rio. Levamos carrinho de tijolos. E também meu pai me comprou 10 sacos de cimento e nós distribuímos em cada um carrinho. Nós ajudamos na obra. Tamanho era a grandeza, né, do que era o Beira-Rio, representou o Beira-Rio para o Internacional. Mas ali também estava, aí concluindo, estava aquele espírito que nós devemos ter o gaúcho. Nós temos que ser gaúchos integrais. Pode ter gremista, colorado, mas na hora de defender um clube, de ajudar o crescimento desse clube, de uma instituição, nós temos que estar juntos. Silvio, tu vê o seguinte, essa torcida, até com a participação de gremistas, essa torcida construiu um estádio. Bah. Aí o dirigente diz que entende essa torcida não for ao estádio. Aí é para matar. Então é isso, só para concluir, o Grêmio jogou a última partida, viu, Silvio? Eu acho que o Grêmio tem uma recuperação boa de um jogo para outro e deu uma certa animação, né, em relação ao que pode fazer, inclusive na Sul-Americana. Então, o Grêmio já deu uma forma de nós respirarmos um pouquinho. E até aquele jogo o Inter vinha melhor que o Grêmio. E agora parece que a coisa mudou de novo. Mas eu tenho, Silvio, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. O time do Grêmio não cai. Eu acho que o time do Grêmio, diferentemente do Inter, ele tem opções. Tem um grupo, ele tem um plantel. Mas não tem uma situação fácil no Campeonato Brasileiro. Ele não pode descuidar. E eu não valorizaria muito a Sul-Americana. O Grêmio sabe que não vai ganhar a Sul-Americana, não tem time para ganhar. Não pode desperdiçar. Né? Cada etapa aí, pega um dinheirinho. Não, mas, tudo bem, mas sim, pode te custar, esse dinheirinho pode te custar um mau Campeonato Brasileiro e vai para uma segunda. E ameaçar, E Copa do Brasil, tem tudo misturado. Aí não tem preço. Quer dizer, tanto o Grêmio como o Inter, eles têm no máximo grupo para jogar 2 competições, no máximo, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Verdade. Porque essa Sul-Americana tem desgaste, vai jogar lá na Bolívia, daqui a pouco vai jogar não sei aonde. E no meio do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O que tem que dizer para o torcedor colorado é que vá ao Beira-Rio amanhã empurrar a sua equipe lá, fazer a sua parte, né? Não tenha dúvida. São momentos ímpares, né? É agora ou nunca, né? Tem que ir lá. Mais do que nunca o Inter precisa da nossa presença amanhã. É uma questão de grandeza da diretoria do Inter, reconhecer o estado que está o clube, o time de futebol e que afeta o clube e convocar exatamente, aqui, ó, é a hora agora, não conseguimos, o time está assim e tal, vocês é que podem. E o Internacional só tem que saber cheio, quem vai fazer esse apelo. Aí que está o negócio, tem que ter humildade, tem que ter O presidente humildade. não dá entrevista. Aí que está o negócio, o cara não assume, né? Mas assim, ó, resumindo, Silva, o problema do Inter é também o problema do Brasil, questão de gerenciamento. Nós, enquanto eleitores, e nós, enquanto clube, enquanto torcedores, estamos sempre escolhendo pessoas mal preparadas ou despreparadas para fazer uma coisa como essa, para dirigir um clube como o Inter ou dirigir um país como o Brasil. Deu problema na cadeia, agora ficou bom. Vamos adiante então, de futebol tá bom, vamos torcer aí, né, minha gente? O Grêmio tem uma parada aí com o Bolívar aí na quinta-feira, Sul-Americana, na Arena, vamos ver o que vai dar, né?
Aí com o Fluminense já foi um verdadeiro terror, tá? Mas se safou, conseguiu fazer um gol no fim e cavou um empate. Imagina se perde tudo ali, né? Olha, foi tão bom que conseguiu passar um pouquinho do Inter ainda na classificação do Passou Brasileiro. um ponto. É. Lateral foi cruzar e caixa. A sorte está mudando. Banrisul, minha gente, aqui, ó. A vida muda, tá bom? A vida muda, os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Em alguns momentos, o que faz a diferença é contar com crédito do jeito certo. São soluções de crédito para pessoas físicas e jurídicas, com diferentes modalidades, contratação simplificada e soluções de crédito com ótimas taxas. Tudo com segurança de um banco que conhece você e entende o seu negócio. No Banrisul, tá com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá com crédito. Mensagem Banrisul. Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente está com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Muito bem, vamos adiante. Então tá. Falando de Grupo Zafre. Grupo Zafre, 91 anos. Excelência em supermercados. Economizar é comprar bem. Isso só se faz no Grupo Zafre, né? Atendimento, mix de produtos, preços absolutamente legais e segurança para os clientes, especialmente nos ambientes de estacionamentos, por exemplo, né? Então, tudo de bom no Grupo Zafre, onde economizar é comprar bem. Veja aí. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Bem, vamos adiante falando de Green Benefícios. Green Benefícios, minha gente, empresa gaúcha, né? Uma empresa que é líder no país nesse segmento, né? De RH. É um negócio fantástico. O RH tem que funcionar na empresa. Benefícios para seu time e que facilitam a rotina do seu RH. Na Green, você encontra soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde. E tem mais, contamos com parceiros que ampliam ainda mais o cuidado com sua equipe. Contraste o Total Pass com a Green e aproveite condições especiais com 3 meses grátis e até 3 dependentes sem custo. Green Benefícios, muito mais que um cartão. Então, se liga, RH, Green Benefícios, que você está beleza pura. Vinhos do Mundo Importadora está aí com essa promoção imperdível, né? Nessa ocasião de 30 anos do Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo Importadora, está aí, então vamos ver aqui. Ó. Se a primeira etapa surpreendeu, prepare-se para a segunda. O Imposto Zero continua e agora reúne uma seleção especial de vinhos da Espanha, Itália e Portugal. Okay? 3 grandes referências do vinho mundial em mais uma etapa da maior edição dos 30 anos da Vinhos do Mundo. Passe em uma de nossas lojas, Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Lipo César, 213, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Então, olha aí, Vinhos do Mundo Importadora, melhor importador de vinhos do Brasil, com coleções de vinhos espetaculares, nacionais e importados, parcelamentos, todos os cartões muito bem-vindos, estacionamento com segurança, tá bom? E delicatessen, equipamentos para a sua adega, né? Tudo de bom em Vinhos do Mundo, que está comemorando seus 30 anos de liderança no segmento de vinhos, espumantes, champanhes, etc. e tal. Vinhos do Mundo Importadora, melhor importador de vinhos do Brasil. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba sucos Petri, uva, laranja e a água de coco, Petri, tudo 100% natural, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. É a bebida do ano inteiro. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Peça Sucos Petri, saúde absoluta. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. E nós estamos aí sempre, né, muito felizes, né, com a presença de Sucos Petri na nossa bancada há 33 anos e meio. Agradecemos a confiança da empresa
Sucos Petri. Silvio Lopes. Mostra a maturidade da empresa, né, José Silvas? Porque, na verdade, assim, isso remete, José Silvas, a uma análise bem, um pouco abstrata sobre a questão da durabilidade das nossas empresas. Pode ver que as empresas que duram, que têm uma certa eternidade, né, que elas acabam se sucedendo ao longo das décadas, elas são dirigidas por pessoas que têm o pé no chão, que têm visão empresarial. São empresas que não são administradas ao sabor do vento. O vento vai para cá, vai para lá e tal. Não. Elas têm um caminho a seguir, uma visão administrativa, e por isso que elas alcançam o sucesso e a consolidação, como é o caso da empresa do Vinhos Petri, do suco de uvas Petri. Agora a gente vinho, suco de uva, então, na verdade, duas coisas expoentes aqui do programa. Mas, Zé Silvas, nós sabemos aqui no Brasil, isso nós debatemos muito nesse programa aqui, que é a questão da ética e da moral. Eu estava terminando um livro que eu acabei de ler ontem, o chamado Estado Benevolente Cria Cidadãos Dependentes. Olha só o título. O Estado Benevolente Cria Cidadãos Dependentes. Esse é um livro de um filósofo inglês chamado Roger Scruton, e ele diz, assim, uma coisa interessante, que a ordem moral e ética precede a econômica. Olha só a atualidade disso para o Brasil. Nós vivemos, né, José? Vivemos uma situação de uma total decadência ética e moral da sociedade brasileira. E isso acaba, segundo Scruton, comprometendo a ordem econômica. É por isso que nossa economia está tendo grandes dificuldades, porque antes dela estar bem ajustada, ela precisa, segundo o Roger Scruton, esse filósofo inglês, ela precisa estar sedimentada, consolidada numa estrutura e num padrão ético e moral que nós perdemos, e nós sabemos muito por quê. Bem, e aí, Luiz Fernando Zé? Isso tem, como disse o Silvio, reflexo direto na economia, no crescimento do país, não tem a menor dúvida. Algumas empresas, felizmente, essas mais consolidadas, com mais tempo de existência, elas têm, muito mais, de uma maneira mais atuante, esse código de ética predomina na sua gestão. Mas também, com essa movimentação muito rápida do mundo de negócios, surgem novas empresas a todo momento, e às vezes essas empresas com muito pouco tempo de vida, e já se transformam em negócios, já são vendidas para terceiros, já são incorporadas por outras, e aí às vezes, né, isso se constata, às vezes esse código de ética não é muito bem respeitado, não é muito bem obedecido por algumas delas. No mundo dos negócios também, né? Principalmente também. Né? A gente, no mundo dos negócios, às vezes, né? E a voracidade que ele tem, né? É um problema. Aquelas empresas mais consolidadas, com mais... Vamos pegar o exemplo do Petri. Há quantos anos existe o Sucos Petri? É empresa consolidada, e tantas outras. Temos grandes empresas. Pegar aí o Grupo Gerdau, enfim, tantas que estão aí consolidadas que têm esse código de ética na sua gestão e nos seus gestores muito bem estabelecidos e obedecidos, né? E é uma estrutura, né, Zaque, desculpa mas eu acho que colaborando é uma estrutura que ela não muda com o tempo. Ela se consolida. Ela se consolida, né? E se atualiza. Se atualiza, né? Exatamente. E os gestores, a renovação e os novos gestores ficam absolutamente enquadrados a isso, né? Então isso também dá sustentação dessas empresas. Nós já vimos aí grandes empresas centenárias, enfim, que de uma maneira ou outra, eu gosto sempre de usar o exemplo da Varig, né? A Varig para nós era um orgulho, uma empresa que tinha toda essa... O Zé Dirceu é o responsável. Aí sofreu, né, toda a consequência da interferência e do interesse de quem não teria que ter o interesse, e aí não teria que ter a interferência, e houve a interferência, dizem, do Zé Dirceu, e com interesses de proteger uma outra empresa de aviação, e acabou com um patrimônio do Brasil, um patrimônio muito nosso, né? Um patrimônio gaúcho, e que era um exemplo de empresa. Sem dúvida nenhuma. Eu quero fazer um registro rápido aqui, duas situações. Uma do governo do Estado em relação às suas despesas com a estrutura do Estado, né? Por exemplo, outro dia eu estive no Centro Administrativo do Estado, Centro Administrativo Fernando Ferrari,
Eu fiquei espantado. Olha, eu vou dizer para vocês que estão me assistindo aqui. Em cada 4 pessoas que eu tinha que conversar lá, no centro administrativo, onde fica a sede das secretarias, etc. e tal, mais da metade é terceirizado. Eu não falava com funcionários públicos, eu trabalhei lá, eu era jornalista do governo, hoje sou aposentado. É incrível, tudo é terceirizado. Bom, isso no centro administrativo, tá? Então, eu não sei por que lugares assim, pontuais, não é um funcionário que te atende, é um terceirizado, tá? Com a marca da empresa dele, Crachá, aqui, né? na manga, na lapela. Não sei, não entendo. Fui no IP tratar de negócio, IP Saúde, IP Prev, tá. Cada 4 pessoas que eu encontrava, 2, eu ainda perguntei, vem cá, vocês têm assaltos aqui? Eu subia, né, tem a escada ali no IP, na Borges Medeiros. Não. Mas, meu amigo, tem 4 seguranças aqui, 2 mulheres e 2 homens. E 3 funcionários, 3 no guichê, né, ali, atendendo. Aí um outro detalhe, tem um setor do IP ali, que as pessoas vão lá para falar, é das 9 a 1, das 9 às 13 horas. Nem banco faz isso, das 9 às 13 horas. Sabe como é que eu fiz para ser atendido? Fiz uma história lá. Eu vim do interior, pelo amor de Deus, um rapaz muito bem intencionado que atendia ali, foi lá atrás, que lá tem alguém trabalhando lá ainda, mas é interno, o público não pode. O senhor entra pela internet? Não, para aí um pouquinho, não vou entrar pela internet, eu quero pessoalmente tratar desse meu assunto aqui, estava pagando desconto demais. Aí o rapaz conseguiu lá, tal, e eu fui atendido. Mas por uma boa vontade pontual de um funcionário. Senão ele me dava um tchau e PT saudações. Mas é contratação de terceirizados. Aí também no IP tem uma placa grande do governo do Estado, dizendo assim, governo do Estado do Rio Grande do Sul, recuperação dos VCs do IP. Eu vou fazer a foto e vou mostrar aqui, se eu passar por lá, mostro a foto amanhã. Claro que eu não estou mentindo, né? VCs, 1.280.000 mais ou menos a recuperação dos VCs. Mas por que não bota dos sanitários ou da reforma do prédio? Mas VCs, não, sincero, chamou a atenção. 1.280.000 a reforma dos VCs do prédio do IP, das latrinas. Mas como é que pode, Zé? Isso, o valor eu não. Não, o valor tudo bem, eu digo o nome do que estão fazendo. É os sanitários, reforma dos sanitários. Pronto, está resolvido. Das instalações. Agora, essa questão que tu coloca aí é muito grave na administração pública, ou seja, a população brasileira, eu não sou contra a terceirização, veja bem, mas a população brasileira hoje, ela cada dia mais, ela está sendo composta de pessoas, digamos assim, com mais de 50, 60 anos, que ao longo da vida, funcionários públicos, né, que ao longo da vida tiveram o atendimento presencial do IP. Então eu acho que o Estado tem que se dar conta disso, de que essas pessoas que a vida toda descontaram para o IP, são a razão de ser do IP hoje, né, de toda a vida, mas hoje também, elas precisam ser atendidas da forma como tem pessoas que, eu, por exemplo, eu domino certas coisas na internet e tal, mas eu não tenho obrigação, é tanta inovação, os jovens sim. Agora nós, a faixa de idade, eu tenho 76 anos, a faixa de idade nossa tem essa dificuldade. Então o Estado tem, como o Estado é o Estado, ele tem a obrigação de amparar essas pessoas. Então eu acho um erro fazer exatamente isso que, não sei se o IP e outras instituições, imagino que sim, estão fazendo, porque estão discriminando uma categoria que é a razão da sua própria vivência e da sua própria sobrevivência. E em contrapartida, assim, até para colaborar esse raciocínio, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul hoje é o estado mais digital do Brasil, que é um grande avanço. O objetivo do governo é cada vez mais, e até por eu estar na Procergs, participo ativamente disso, é fazer com que todos os serviços públicos sejam hoje digitalizados. Dá oportunidade, porque às vezes não é... Pegar o teu exemplo, Silvio. Aí tem que estar lá das 9 às 11. Aí chega das 9 a 1. Aí chega uma... então o professor tinha que ter trazido um documento tal. Então volta amanhã. Mas amanhã eu tenho que trabalhar. Não, mas é o horário que eu... Quer dizer, na medida que os serviços são digitalizados, isso vai passar. Está sendo eliminado. Essa etapa vai ser eliminada. Tu já vai chegar
no guichê certo, com toda a documentação, com toda a prévia pronto, já vai chegar ali para efetivar. Este é um avanço do Estado do Rio Grande do Sul. É o estado, repito, mais digital do Brasil, de todos. São Paulo, o Rio Grande do Sul tem mais serviços digitais. Tem um detalhe nisso aí, que a gente tem que colocar. Isso aqui chama-se telefone celular. Tudo entra por aqui. Tu não é obrigado. Não existe legislação, porque tu tem que ter dinheiro para pagar a mensalidade do telefone. Tens que comprar o telefone, ok? E tem que saber manuseá-lo. Baixa o aplicativo, para Gov, não é todo mundo que sabe. Mas aí... Outro detalhe, tu tem que ter computador também. Não, mas vamos lá. E ninguém é obrigado a ter celular. Não existe legislação que obrigue a ter celular. Não tenha dúvida alguma. Mas é uma realidade, são números. Hoje o Brasil tem quase 300 milhões de celulares. É mais de um celular por pessoa. E o Rio Grande do Sul, diferentemente dos outros estados, por isso que eu quero... O Rio Grande do Sul tem o programa Guria. A Guria é no WhatsApp. Todos têm o WhatsApp. Porque eu concordo contigo, esse negócio de baixar aplicativo, as pessoas mais idosas, as pessoas mais simples, não têm a capacidade. Agora, todas as pessoas têm o WhatsApp, porque as ligações não são pagas. Então, a Guria, a vantagem é essa, é o número de WhatsApp. Tu entra no WhatsApp ali, ela te dá todas as informações de todas as coisas que tu necessita do Estado. Como é que eu faço para fazer a carteira de identidade? Como é que eu faço para fazer a carteira do motorista? Onde é que a minha vacina... Tu baixa no número da Guria e tu vai ter... Isso é um serviço que é super bem premiado no Brasil, porque é um avanço. Eu estou oportunizando a sociedade, principalmente as pessoas mais simples, as pessoas de menores condições financeiras, porque isso eles acessam e ele tem informação. Porque senão ele tem que sair do seu trabalho, perde um turno de trabalho para ir lá na fila, não sei aonde, e chegar lá, não, mas o senhor tinha que ter trazido a carteira de identidade, o senhor tinha que ter trazido a certidão de casamento. Às vezes, então, na Guria ele já vai sabendo direitinho aonde, o que ele precisa, o que ele vai levar, se ganha tempo. Esse é um serviço importante, feito pelo governo do Estado. Perfeito. Olina é essência de vida, olha aqui, minha gente. Olina é indispensável. Eu sempre digo aqui, quase que diariamente, né? Estamos numa estação de comidas fortes, feijoada, mocotó, etc e tal. E o glutão, né? Quando a comida é boa, excede. E aí a olina é indispensável. Essência de vida. Auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causado por excessos alimentares. Laboratório Vesper, há mais de 100 anos produzindo olina, essência de vida. Então, na bagagem, vai viajar, no corporativo, no escritório, na casa da serra, da praia, né? Sempre a presença de olina, essência de vida. CIE. Olha aqui, minha gente, você vai assistir a uma mensagem do Centro de Integração Empresa e Escola, que há mais de 60 anos está transformando a realidade da juventude brasileira. É um negócio fantástico. Os jovens, né, procurando seus destinos, né, as suas tendências profissionais, isso é muito importante. Então assista aí essa mensagem do Centro de Integração Empresa e Escola, CIE-RS. A transformação começa aqui. Uma nova era de conexões e inclusão produtiva. Um ambiente onde talentos se desenvolvem e novas oportunidades surgem a cada dia. Nosso propósito permanece: aproximar gerações e construir oportunidades. Porque acreditamos que cada jornada profissional começa com o primeiro passo. E estamos aqui para guiá-lo. Uma nova versão do CIE-RS, onde as oportunidades se encontram. Vamos falar agora no Grupo de Paulo, que está chegando em Brasília, Distrito Federal, né? É uma hora... Restaurante do Grupo de Paulo, esse que está sendo finalizado lá em Brasília. Ele deve, final de agosto, eu acho que ele estará já operando. Mas é uma obra muito grande. Hoje ainda falei com o Paulo Jeremia, André Jeremia, são lideranças do Grupo de Paulo, né? E dizendo que é um restaurante top de linha, né? Tem tudo, vai ter até espaço pet nessa loja, né? Que é uma tendência, né? Os restaurantes têm um espaço, né? Sempre os pets, né? Que tem, cada vez eles têm mais importância, né? Os pets nas famílias, enfim. E é interessante, é bonito isso aí, tá bom? Então, de Paulo, do tempero cuidadosamente preparado ao capricho de cada detalhe.
Mais do que servir, o Di Paolo conta a história da imigração italiana na Serra Gaúcha, uma celebração que une excelência da culinária artesanal ao afeto da mesa da nona, com sabores autênticos e alegria à vontade. Nosso propósito é entregar uma experiência memorável para a sua mesa. Di Paolo, alegria, cultura e fartura. Grupo Di Paolo de Galetos, o melhor galeto do planeta. Di Paolo. É um negócio maravilhoso, para não dizer que é fantástico. Sabor inigualável, né, minha gente? É fora de série. E está aí também, olha só que maravilha, está aí também o Sicredi, né? Sicredi dizendo que investimento, lá você é um sócio, só coisa boa. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente, que é o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Mais uma mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Alimentação saudável é indispensável. O pessoal hoje não abre mão disso aí, né? Aí entra, por exemplo, nos alimentos, na culinária, por exemplo, do seu domicílio, né, da sua residência, né, ou no ambiente profissional também, restaurantes, são ovos orgânicos. E aí eu falo do Sítio Gigante, tá bom? Os melhores ovos orgânicos que tem, Sítio Gigante. Sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos, galinhas que não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Saúde e sabor absolutos. Então, só coisa boa, Sítio Gigante, comandado pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante, tá bom? E está chegando na rede Zafari de supermercados o Titica. O que é o Titica? Adubo orgânico classe A. Tudo isso, tanto os ovos orgânicos como o Titica, adubo orgânico, passa por todas as demandas do Ministério da Agricultura, tá bom? Isso são produtos altamente qualificados, né, atendendo todos os requisitos, exigências da legislação, né, de alimentos ou dos adubos orgânicos, tá bom? Então, vai estar nas lojas, eu acho que a partir de fim de semana, segunda-feira, já o Titica, que vai dar um brilho diferente nas flores do seu jardim, do seu condomínio, da sua residência, do seu sítio, da sua chácara, tá bom? É bom demais. Na horta é maravilhoso, ele é fenomenal. Nas orquídeas, só coisa boa, com Titica adubo orgânico classe A, nas lojas dos supermercados Zafari. Luiz Fernando Zac. Bom, agora começou o período eleitoral, né? Praticamente, os partidos têm até o final do mês fazer as suas convenções, as oficializações dos seus candidatos. Já foi feita a convenção do PL, já foi feita do PT, já foi feita, vai ser feito o PMDB no sábado, acho que PSDB, PSD faz no domingo, enfim. Já definido oficialmente o quadro eleitoral para governador do Estado e para o Senado da República, né? Agora passou a Copa do Mundo, agora que eu começo a acreditar em pesquisas, né? Para mim, as pesquisas começam a ter uma veracidade, Tem uma qualificação mais, né? Até a confiança maior, né, de quem... As pessoas começam agora, se aproxima o assunto, passa a ser eleição, eles começam a se definir, começam a procurar definição. E o jogo começa, na verdade, a bola vai para o meio do campo a partir de agora. Até então era muito... Claro que não dá para negar que o quadro existe aí, a polarização, né, esquerda e direita. Mas sempre na polarização há um espaço do meio, né? Se souber jogar no meio, pode ter chance nesse jogo. Perfeito.
Fala, Silvio Lopes. A polarização, né, aquela não é de todo ruim. Eu sempre disse, porque a polarização permitiu que nós soubéssemos as duas propostas básicas que temos da economia. Claro que dentro de uma e de outra existem coisas constantes, né? E isso que, de certo, essa terceira via poderia explorar coisas boas de um e de outro. De qualquer maneira, eu acho, José Silva, que, por exemplo, hoje o deputado federal, o Biratan Sanderson, pediu à Procuradoria-Geral da República que averiguasse aí a utilização do Alvorada e do Palácio do Planalto pelo atual presidente para fazer campanha política. Eu quero lembrar o seguinte, o Planalto e o Alvorada foi utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, era para ser utilizado e o TSE proibiu naquela oportunidade. Então, saiu uma recomendação do TSE proibindo o governo anterior de usar o Planalto e o Alvorada. Mas está sendo condescendente e permitindo que o atual governo faça isso através do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí é que está o grande problema, né, José Silva? A falta de equidade, falta de ser umas instituições republicanas e democráticas e não servir a este ou aquele lado. Tomara que a Procuradoria-Geral da República não esteja contaminada e possa fazer o seu trabalho. Agora, deixa eu fazer um pequeno comentário. Que coisinha mais ridícula esse presidente da Argentina na convenção do Em São Paulo. Ele é presidente de um país, presidente de uma república. Não pode baixar assim. Não pode. Com todo respeito, não pode. Quer ajudar, mas acaba Atrapalha. Eu não estou nem... Primeiro, falta de respeito. Eu posso não gostar do presidente da República, esse é outro problema. Agora tem que respeitar. Ele respeitar. Não pode presidente... Num país, não é do Brasil, se fosse do Brasil fala, aqui, né, responde aqui. Sem nível, sem gabarito, uma fala chula. Está tomando pau na Argentina. Eu estava recebendo as coisas, até hoje ainda recebi o jornal. Está tomando pau, porque, queira ou não queira, o Brasil é parceiro, né? É o segundo maior... parceiro. Parceiro comercial grande. E ele tem que... Não, e dançando no palco. Que postura. Olha... Garoto Quen-Quen. Olha... Garoto Quen-Quen. Garoto Quen-Quen. Não pode fazer isso. Não aí. pode. Não pode. Pô, é um economista, um cara que não pode. É lamentável. Minha gente, um pedacinho do Uruguai aqui é ali na Parrilla del Sur, tá? É o Uruguai aqui, autêntica cozinha uruguaia, a melhor parrilla, autêntica parrilla. Aliás, o templo da parrilla no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é na Parrilla del Sur. Ali na Avenida Nilópolis, 111, Petrópolis, telefone 3012-7878. Olha aqui, ó, as promoções maravilhosas, tá? Promoções diárias. Por exemplo, segundas é etapa de quadril, terça é entrecô, quarta e sexta é assado de tiras, quinta e sábado é entrecô especial, domingo de manhã, já no final do expediente ali, né, indo para o almoço, tapa de quadril e à noite entrecô maravilhoso. Tudo com preços especiais, promocionais, tá bom? Então, tá aí, olha, tá só que maravilha isso aí. Avenida Nilópolis, 111, Petrópolis, Porto Alegre, tá? Telefone 3012-7878 para as reservas. Um detalhe importante que me disseram, inclusive lá, olha, porque eu bato muito aqui, as pessoas chegam lá, eu não vi lá no programa de atividade, que o pessoal não se dá conta que lá tem manobrista, você fica embaixo daquele... A proteção, não pega chuva. Não pega chuva, vento, e o carro é guardado por funcionários, motoristas da Parrilla del Sur, que bota lá num terreno da Parrilla del Sur, o seu carro fica cuidado, não fica no meio da rua, da esquina, no meio da quadra. Ele fica guardado sob a responsabilidade da Parrilla del Sur. Então, isso é cortesia da Parrilla, não paga nada. Ninguém faz isso, minha gente, tá bom? Olha que tranquilidade você chegar com a família, com a esposa, com os filhos, com os amigos, né? Ambiente social, corporativo, que vão lá fazer jantas, negócios, né? Debater temas políticos, empresariais, e tudo isso aí, esse benefício. E todos, além desses pratos todos que você viu ali, essas ofertas, promoções diárias, tem um cardápio maravilhoso lá, tá? E além do cardápio, das carnes maravilhosas, daquele parrigeiro, temos aí vinhos importados nacionais, né? Cervejas importadas nacionais, aquelas sobremesas maravilhosas, uruguaias, só coisa boa, Parrilla del Sur. Quem comanda aquilo lá? O casal, exatamente, o Darcy e a Maristela Desbecial, que com maestria conduzem a Parrilla del Sur, né? E cada vez mais a clientela fica fidelizada em função de tudo isso aí, dos colaboradores lá, dos maîtres, né? E dessa dupla querida, maravilhosa, né, diplomática, que é o Darcy e a Maristela
desbestial. Os cumprimentos, então. Mas esse estacionamento gratuito com motorista, minha gente, aí é brincadeira, é bom demais. Olha só que loucura isso aí. Tá bom, vamos para lá daqui a pouco. Tem que ir para lá. Em seguidinha vamos para lá. Tamo junto, né, Zac? Tamo junto. nessa. Tá? Avenida Heliópolis Petrópolis, tá? 111, Parrilla del Sul, Uruguai, aqui, não precisa ir a Punta del Este, é Montevidéu, o território. É aqui em Porto Alegre, é o templo da Parrilla del Sul. Muito bem. Só passando aqui, porque o nosso tempo está meio que escoando, eu quero dizer o seguinte, hoje de manhã fui levar meus netos para irem à Vitória do Espírito Santo, no aeroporto Salgado Filho, que uns dizem que é Porto Alegre, aeroporto Porto Alegre. Não, é o aeroporto internacional Salgado Filho. A Fraport é que inventou que é Porto Alegre, você não pode fazer isso aí. Já tomaram aquele... Então, duas coisas. Aquele tempo de 10 minutos para pegar o cara com mala e tudo lá, um passageiro, isso é uma estupidez, é uma grosseria. Eu não sei quem é, se isso estava no contrato original da concessão do aeroporto Salgado Filho para a Fraport. Os alemães são caprichosos, tudo. Os banheiros estão podres. Eu estou dizendo podres. As torneiras pifadas, tudo pifado, sujeira, falta de papel higiênico, as senhoras reclamando. Olha, a parte externa do aeroporto, quem deixa o carro na garagem lá, para não pegar os 10 minutos aquele ali, porque você vai para o embarque, até passar pelo check-in, não tem. Tem que descer na garagem e ir lá fazer check-in. E se leva a criança que é desacompanhada, é uma documentação infernal. Então, olha aqui, ó, é para a loucura. Então, a Fraport tem que rever isso aí, porque aqui nós vamos diariamente agora falar nesse assunto. 10 minutos é impossível uma pessoa pegar passageiro lá, que foi pegar suas malas, embarcou do voo e pegar em 10 minutos e sair correndo. Isso é loucura. Isso é bom provocar um acidente. E a sujeira do aeroporto, que os alemães são caprichosos. Eu não sei, eles perderam a graça aqui no aeroporto, na concessão. Ó, então entrega. Vão embora. Mas está podre o aeroporto, podre. Sujo. A parte externa, nojenta. Não pode. Um aeroporto internacional fiquei decepcionado. Tem uma carta de apresentação da cidade também, né? Isso é importante, né? Não, os banheiros estão aqui, nunca vi coisa mais suja, tipo. Esse negócio de 10 minutos, isso me incomoda muito. Mas não pode. Mas quem é que eles pegaram o terreno que era nosso, vamos assim dizer, tá compreendendo? Então eles tomaram aquela área que, inclusive a PTC que controlava aquilo ali. Sim. Daí não sei como é que o contrato reza no contrato lá, a concessão do aeroporto, terminal. Bom, e aí eles botam 10 minutos. Aí o cara tem que andar, que é um guaipeca correndo lá, feito um louco, porque é 10 minutos. Senão a pessoa tem que ir lá, pagar, descer, pagar mais um pouco aqui. Pô, tinha que ser 15, 20 minutos, na pior das hipóteses. O ideal era 20. José, assim, nós vivemos uma época, eu me lembro muito bem, que o aeroporto Salgado Filho tinha uma administração que quando havia uma crítica na imprensa, eles vinham e explicavam. Hoje não se vê isso. Quer dizer, e aí? Não tem explicação. Olha aqui, os alemães estão decepcionando. Olha, o aeroporto, para quem vai lá, que examina detidamente, está um pavor, é uma sujeira, hein? Se for para banheiros, parte externa ali, tá engraçadinho o negócio. E aí, ele não tem um fluxo de São Paulo nem de Rio de Janeiro, né? Pois é, mas meu Deus do céu. Um fluxo que... Tudo ceboso. Relaxamento total. É um fluxo que teria que obrigatoriamente manter numa condição boa. Tem cabines sanitárias que para a pessoa ocupar o WC, ela não tem como. A bacia sanitária bate na porta, a pessoa tem que quase subir no vaso sanitário. Mas o que é isso, rapaz? Tá terrível, né? Não vou viajar, vou parar por aí. Então tá, temos um minuto aí, Zacher. Como é que nós temos a nossa definição aqui, governo de Estado? Como é que tu... É cedo, né? Tem três que disputam, né? O Zucco, a Juliana e o Gabriel. Né? São três candidatos, agora que vai se mostrar, vão se conhecer as ideias. Rádio e TV começa daqui a pouco. As pessoas querem votar, acho que hoje em ideias também, né? Eu acho que é esquerda, porque a direita, acho que não. Nós temos que pensar no Estado, o que é importante para o Estado, quem é que está preparado para dirigir o Estado, quem é que está preparado, não é uma coisa simples. Vai ter dificuldades o próximo gestor, não tem a menor dúvida, então... o gestor, o nosso governante tem que ser uma pessoa muito bem preparada. Eu acho que hoje não se quer muito político, se quer um cara... Administrador, um executivo mesmo. Eu acho que o pessoal tem que ver, temos 30 segundos, examinar que o grande instrumento do povo é o título de eleitor. Não joga na lata do lixo. Pensa, olha o currículo, olha o programa, olha o que né? Está
está propondo o candidato para você votar com consciência, tá bom? Não dá para jogar na lata do lixo, na sarjeta o seu voto. Depois não te queixa, não te queixa. E malandro sem sorte não vota mais, para com isso. Larápio não. Então tá, o programa vai embora, é amanhã. Mais uma edição do programa de Atividade. Uma boa noite e até lá.